Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós tratarmos de algum assunto referente ao nosso cotidiano. Antes de nós tratarmos do nosso tema desse vídeo, eu gostaria de fazer aquele pedido que eu costumo fazer a você, que se por um acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para você ser notificado cada vez que nós postarmos um vídeo e nos ajude curtindo, comentando e também compartilhando com seus amigos, com seus familiares, enfim, com seus contatos. Assim você vai estar nos ajudando também a desenvolver esse trabalho e a edificar outras vidas. Muito bem, vamos lá para o nosso tema. Nosso tema de hoje é Jesus e a nossa família. Quando nós falamos de família, nós sabemos, nós entendemos que a família é uma instituição de Deus. A família foi instituída por Deus. Lá no livro de Gênesis, nós vemos em Gênesis 2:24 que o Senhor Deus, ele institui a família quando ele diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e ambos serão uma só carne. Desta forma, nós entendemos, fica muito claro, na verdade, de que Deus instituiu a família e estabeleceu que a família seja formada e construída através da união de um homem e de uma mulher. Logo, após essa união, a consequência, normalmente é que venham os filhos, assim a família vai crescendo, mas a família ela é construída, ela é formada através da união de um homem e de uma mulher. Essa é a família instituída por Deus. No entanto, muitas famílias formadas exatamente dessa maneira, hoje, atualmente, já não se encontra assim, devido a algumas situações, algumas ocorrências, que essas famílias passaram, que essas famílias viveram, e hoje a situação encontra-se diferente. Talvez possa ser o seu caso que está assistindo esse vídeo aqui. O que eu quero dizer com essas ocorrências? Por exemplo, infelizmente, nós temos visto, hoje, famílias que, por conta de divórcio, de conflitos, acabaram se separando. E aí nós vemos filhos que estão sendo criados apenas com a mãe, ou apenas com o pai, ou filhos que já não estão nem com o pai, nem com a mãe, estão com avós ou com um parente, um tio, uma tia, enfim, por causa, muitas vezes, de separação, por falta de resolução nos conflitos, os casais se separam e geram esse tipo de situação. Mas também existem famílias que enfrentaram, que passaram, que foram vítimas de algum tipo de tragédia, de acontecimento desagradável, que gerou a morte, a perda então da família, de algum dos entes queridos, ou agora a família tem a falta do pai, ou a falta da mãe, um pai criando seus filhos sem a mãe, sem a esposa, uma mãe criando seus filhos sem o pai, e tantas outras situações, que podem gerar uma família diferenciada dessa situação, que ainda que ela tenha sido constituída, formada através da união de um homem e uma mulher, hoje já não se encontra mais nessa situação. E esta é uma situação que realmente, a falta de um dos membros da família, a falta das pessoas cumprindo ali as suas funções, pai, mãe, então essa falta muitas vezes gera sim dores, geram dificuldades, geram sentimentos, desagradáveis, mas o que nós queremos tratar aqui hoje, e que eu quero deixar bem claro para você, é que o que vai realmente fazer a diferença na sua família, independente da situação e da circunstância que a sua família vive, que a sua família enfrenta hoje, o que realmente faz a diferença é a presença de Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que se você se encontra assim, ou se você conhece alguma família nessa condição, o que eu quero dizer é que há muitos exemplos de famílias desse tipo, famílias que enfrentaram algum tipo de dificuldade, como nós estamos mencionando aqui. Nós encontramos esses exemplos nas Escrituras. São alguns exemplos que pode trazer para você uma esperança de que a sua família, ela
não está em desvantagem espiritualmente falando, ou com relação, né, ao cuidado, ao amor de Deus, não está em desvantagem por conta da situação em que ela se encontra, ou por conta de alguma tragédia, de algum problema que ela tenha enfrentado. O que realmente faz a diferença na nossa família é a presença de Deus. E eu quero citar para vocês alguns exemplos, né, que estão registrados na Bíblia de famílias que por algum motivo passaram a ter uma estrutura diferente dessa que nós falamos aqui no início, o pai, a mãe, os filhos, né? Existem algumas famílias que por algumas circunstâncias também acabaram tendo uma formação diferente dessa família, talvez a gente possa falar tradicional, né? Veja bem, nós temos alguns exemplos e eu quero citar alguns deles para vocês. Nós temos, por exemplo, a família de Sara e Abraão, que durante muito tempo, muitos anos, era apenas um casal que gostaria muito de ter um filho, que sentia muito a necessidade, né? A Sara queria muito dar um descendente para Abraão e eles não podiam por um problema de esterilidade da Sara. Mas, né, eles eram apenas marido e mulher sem filhos durante muito tempo. E outros exemplos na Bíblia, né, nesta mesma situação de Sara e Abraão a gente encontra. Mas também a gente vê o exemplo de Noemi e Ruth. Ali não tinha nem pai, nem mãe, nem irmãos, mas ambas passaram por tragédias, perderam seus esposos. A Noemi perdeu marido e filhos e agora a família de Noemi passa a ser apenas ela e a sua nora, que a seguiu, a acompanhou, a apoiou naquele período de dificuldade, e mais para frente a Ruth conseguiu se casar, né? Casou-se com Boaz, teve um filho e agora passou a ser aquela família constituída pela sogra, com o novo esposo da sua nora, né, até então a sua nora, e um filhinho que Noemi adotou também no coração dela como neto. Então uma família que passou por algumas tragédias, passou a ter uma construção diferenciada, mas era uma família abençoada por Deus. Também a gente vê o exemplo da viúva de Naim, né, que estava ali caminhando para o sepultamento do seu único filho. Então ela era viúva, já tinha perdido seu marido, era só ela e o filho, e Jesus Cristo olhou para a situação daquela mulher, se compadeceu dela e ressuscitou o seu filho. Também nós temos exemplo de 3 irmãos que viviam juntos, era uma família formada por 3 irmãos que já não tinha o pai nem a mãe, Lázaro, Marta e Maria. E a gente vê ali, né, que essa família, eles tinham um contato, uma amizade, um relacionamento muito próximo de Jesus Cristo, não somente como Jesus o Senhor, mas como Jesus o Nazareno, o homem, a pessoa. Eles tinham um relacionamento de amizade e Jesus operou um grande milagre, um dos milagres mais famosos nas Escrituras, né, realizado por Jesus Cristo, que foi a ressurreição de Lázaro, quando ele foi acometido de uma enfermidade que causou a morte dele. Então Jesus Cristo veio depois de 4 dias já passado da morte de Lázaro, Jesus Cristo o ressuscitou. E aí nós temos, né, vários exemplos que nós poderíamos citar aqui, mas eu acredito que esses exemplos aí já são suficientes, né, para a gente entender que as Escrituras mostram e registram famílias em situações, né, que viveram algumas experiências difíceis e por conta dessas experiências tinham ali uma estrutura diferenciada. Então, talvez você está assistindo esse vídeo e a sua família tem, né, alguma dessa situação, não está realmente construída ainda, formada por marido, mulher e filhos, né, pai, mãe e filhos, mas você vive alguma situação assim. Também nós podemos citar a situação da rainha Esther, que se tornou órfã, né? A Bíblia não relata exatamente o que aconteceu, mas ela se tornou órfã e chegou ao ponto de ser criada por um dos seus parentes. Algumas versões bíblicas diz que Mordecai era seu primo, outras diz que Mordecai era seu tio, mas enfim, a família de Esther era constituída por ela e seu parente, que tornou-se o seu pai de criação. Mas o que eu quero chamar atenção aqui é que uma coisa em comum todas essas famílias tinham, que era a presença, o cuidado, a proteção de Deus e a fé
neste Deus. As famílias que nós vimos aqui, que nós citamos, elas passaram, enfrentaram situações difíceis, passaram por tragédias, por coisas complicadas, situações complicadas. No entanto, elas tinham a proteção de Deus. E o que eu quero dizer para você, o que vai também fazer toda a diferença na sua família, não é exatamente a situação em que ela se encontra agora, mas é se Cristo é o centro da sua família. Se Jesus Cristo for o centro da sua família, se você estiver com seus olhos, com a sua fé voltado para o Senhor Deus, você realmente não precisa se sentir abalado, rejeitado, diferenciado, porque se você estiver tendo Cristo como centro da sua família, se você tiver Deus como seu pai, como seu protetor, como chefe da sua família, certamente a sua família é uma família abençoada, será uma família abençoada e terá condições de superar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer situação que você enfrentar. O salmista, no Salmo de número 68, nos traz uma clareza muito boa realmente a respeito dessa situação. Através do salmista, Deus se apresenta como aquele que cuida, que protege a minha e a sua família, independente da situação. Salmo 68, versos 5 e 6 diz o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. Veja bem, olha que coisa maravilhosa. É o que eu quero mostrar para você, é que independente da condição da sua família, o que importa é que você esteja firmado em Deus. Você, mulher, não precisa se sobrecarregar achando que você precisa ser mãe e pai ao mesmo tempo. Não, tira isso da sua cabeça. Você precisa ser a mãe dos seus filhos. O Senhor Deus diz que Ele é pai dos órfãos. Se porventura você que está nos assistindo, mulher, você não tem mais o pai dos seus filhos ao seu lado, cuidando deles, fique sabendo que o pai dos seus filhos é o próprio Deus. O Senhor Deus, Ele cuida dos órfãos. O Senhor Deus, Ele cuida, Ele protege, Ele ampara as viúvas. O Senhor Deus faz com que o solitário habite em família, né? Independente. Veja que é Deus que faz essas coisas. Se você é uma pessoa que foi criado por uma família adotiva, não foi criado pelo seu pai, pela sua mãe biológica, Deus fez assim com Esther. É Deus cuidando de você. Então saiba que o que realmente a nossa família, a minha e a sua família precisa é ter Cristo como centro, é confiar em Jesus e colocá-lo como centro, como Senhor da nossa casa e da nossa família. E independente das dificuldades que a nossa família enfrenta, se Cristo estiver no centro, com certeza nós iremos bem, nós podemos suportar qualquer situação, podemos superar e podemos sim estarmos e vivermos contentes na família que Deus nos deu, na condição que a nossa família se encontra, nós podemos ter paz. Como está escrito, como o apóstolo Paulo diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa alma. Tudo que você e que eu, tudo que nós precisamos é ter Cristo como centro da nossa família. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.